Começamos a falar um pouco na quarta-feira. Na quarta-feira nós terminamos o nosso estudo capítulo a capítulo, versículo a versículo do Evangelho de Mateus. E nós falamos sobre o capítulo 28, em especial na fase final do estudo falamos sobre aquilo que Jesus disse aos discípulos, comissionando-os para uma grande missão. Então eu quero falar um pouco mais a respeito disso. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. E na sequência nós estaremos lendo também outro texto áureo da evangelização, que é Marcos capítulo 16, versículo de número 15 em diante. Primeiro, Evangelho de Mateus. Leremos esse texto, capítulo 28, versículos 18 a 20. Na sequência, Marcos 16, 15 em diante. Amém, meus irmãos? O texto bíblico nos diz assim: Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Marcos 16, a partir do versículo 15, nos diz assim: E lhes ordenou: Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor, agora estamos diante da leitura da Tua Palavra. Estaremos, a partir deste momento, compartilhando alguns pensamentos, algumas reflexões, algumas verdades com o Teu povo. A palavra é do Senhor. Então, que nesta noite, a palavra que for liberada possa prosperar naquilo para a qual estará sendo enviada. E como sempre eu peço ao Senhor, nos ajude a sermos terra boa, terra fértil, para que esta semente que é excelente possa germinar em nossos corações e gerar frutos eternos, frutos poderosos. Tira da nossa mente qualquer distração, tira do nosso coração qualquer ansiedade ou preocupação, e que o Teu Espírito nesta noite venha falar ao nosso coração de forma contundente, de forma poderosa, de forma extraordinária. Que haja nesta noite, ó Deus, uma aplicação personalizada do Senhor para cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de nós nos atermos ao texto que nós lemos e conversar um pouco mais a respeito dele, visto que já introduzimos o assunto no estudo da quarta-feira, eu gostaria de começar falando um pouco do começo. Quando a história bíblica ou a narrativa bíblica conta-nos a respeito da saga da entrada do pecado no mundo, a Bíblia diz que esta entrada se deu em consequência de uma escolha equivocada de um homem chamado Adão. Quando Deus o fez com todo carinho, respeito e alegria, depois de tê-lo formado, disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem a responsabilidade de cuidar deste jardim onde eu te coloquei. Você vai lavrar, você vai zelar por ele, e você poderá comer daquilo que o jardim te oferecer. Existem inúmeros pomares aqui,
que dão inúmeras frutas, e todas delas você pode se alimentar, exceto dos frutos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta foi a advertência de Deus. E Deus disse ainda mais: no dia em que você do fruto comer, certamente, não é provavelmente, mas certamente morrerás. Esta era a única diretriz de Deus para o homem. E ele se mostrou incapaz de cumprir uma simples diretriz como esta. Infelizmente, de modo inconsequente, Adão tomou a trágica decisão de optar pela desobediência. O texto de Gênesis, capítulo 3 em especial, nos mostra que a mulher estava passeando pelo jardim quando foi seduzida pela falácia da serpente. A serpente disse: olha, mas Deus disse que você não poderia comer de nada. Ela disse: não, de nada não. Nós não podemos comer do fruto específico dessa árvore. Porque Deus disse que no dia em que fizéssemos isso, certamente morreríamos. E a serpente desvirtuou as coisas, dizendo: na verdade, Deus está preocupado. Porque se você comer do fruto, na verdade você não morre, você se torna como Deus. Então Satanás desvirtuou as coisas e seduziu Eva. E o que mais me chama a atenção é que isso aconteceu com a conivência de Adão. Se você ler o texto do livro de Gênesis, você vai perceber que Adão estava próximo de Eva quando ela foi seduzida, tomou do fruto e dele comeu. Pode ler o texto de Gênesis, capítulo 3. Ele estava a uma certa distância da mulher, viu a sua trágica decisão, e ao invés de, quem sabe, dissuadi-la, quem sabe impedi-la de fazer uma bobagem deste tamanho, o texto diz que Adão também pegou do fruto e comeu. E como eu disse, por meio da escolha trágica, precipitada e inconsequente de Adão, algo nos foi legado. E o que nos foi legado? O pecado e a morte. E por que isso? Porque Adão era o nosso representante. Adão era o representante de toda uma raça. E o que ele decidisse fazer traria consequências para todos os seus filhos. Deus colocou diante de Adão duas opções, como Deus coloca até hoje diante do homem, duas opções: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Mas qual é sempre a recomendação bíblica? Escolhei o caminho da vida. Mas Adão quis se autossatisfazer, assim como Eva. Isso custou muito caro. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, ouça isso, depois dele discorrer a respeito da benesse da justificação, depois de falar que pela fé em Jesus Cristo nós fomos justificados e agora temos paz com Deus, do versículo 12 em diante, ele se dedica a falar do peso da escolha desse primeiro homem. Só que ele faz mais do que simplesmente expor a trágica decisão de Adão. Paralelo a Adão, ele coloca a figura de um segundo Adão. Para mostrar que se de um lado o primeiro homem, que era o nosso representante, falhou com Deus, escolhendo a desobediência e por meio dela legando a toda a humanidade o pecado e a morte, por outro lado, Deus em sua infinita graça e bondade e misericórdia providenciou-nos um segundo Adão que não falhou como o primeiro.
Um segundo Adão que, em contraste com o primeiro, nos trouxe a possibilidade da vida eterna. Agora, um outro aspecto que me chama a atenção aqui, a partir do versículo 12 que nós vamos ler, de Romanos capítulo 5, o que me chama a atenção não é só a estratégia de Paulo em colocar a atitude do segundo Adão em contraste com a atitude do primeiro. Ele também procura mostrar que se de um lado a atitude do primeiro Adão, que trouxe morte e pecado, foi muito danosa para a humanidade, por outro lado, a provisão de Deus, proveniente da sua graça e concedida aos que creem, é infinitamente superior a qualquer dano que o pecado tenha sido capaz de provocar. Quando você lê a epístola aos Hebreus, qual é a palavra tônica da epístola? Superioridade. E por que a palavra tônica de Hebreus é superioridade? É para mostrar que Cristo, nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu-se a si mesmo, de uma vez por todas, pelos pecados de todos, ele trouxe-nos uma provisão de justiça que é infinitamente superior ao pecado que tentava ser apagado por meio de sacrifícios ineficientes. Os irmãos sempre devem se lembrar disso. O pecado causa dano, o pecado causa morte, o pecado traz desgraça, o pecado afasta o homem e a mulher de Deus, o pecado rompe a comunhão do homem com Deus, mas por outro lado, a graça de Deus, ela é maior do que o pecado, ela tem mais poder de realizar obras do que o pecado tem poder de realizar obras. Agora veja o que diz o texto, versículo 12, capítulo 5 de Romanos. Paulo diz, concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. O homem é Adão, porque ele era o nosso representante legal, o primeiro a ser criado da raça. E pelo pecado que entrou por meio do nosso representante, veio a morte. Agora vejam como Paulo continua discorrendo. Assim também a morte, além do pecado, foi legada, ou seja, foi dada como herança a todos os seres humanos. E por essa razão, todos pecaram. Pecaram porque nós temos uma correspondência com quem nos representava e pecou. Versículo 13, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Deus estabeleceu a lei não só para mostrar ao homem o seu alto padrão de justiça, mas para colocar este homem num lugar de responsabilidade sobre os seus próprios atos. Porque para Deus julgar o homem, Deus precisa promulgar leis, que quando transgredidas colocam esse homem no banco dos réus. Versículo 14. No entanto, a morte que veio do homem, que pecou, o nosso representante, reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma pré-figuração daquele que haveria de vir. O primeiro Adão, está dizendo Paulo, ele era uma pré-figura do segundo e último Adão. É por isso que Paulo está contrastando a figura dos dois. É porque o primeiro prefigurava o segundo que viria. O primeiro é o Adão humano, feito por Deus, mas que transgrediu. O segundo Adão, diferentemente do primeiro, é aquele que veio também da parte de Deus, não criado, e sem pecado. Versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. E por que Paulo está dizendo isso? Pelas razões que apresentei minutos atrás. Por que o dom gratuito não tem comparação com a transgressão? Porque o dom gratuito é infinitamente superior à transgressão. Porque o que Deus nos dá por sua livre graça é maior do que o pecado pode trazer.
Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais, vejam a questão da superioridade, de novo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. O que é o dom pela graça? A salvação de Deus que vem por sua graça. O dom da graça é a salvação de Deus que vem por sua graça. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. E sabe quem faz parte dessa multidão? Levanta a sua mão. Somos nós. Nós fazemos parte desta multidão sobre quem transbordou a graça de Deus e o dom da graça, ou o dom pela graça que veio de Jesus Cristo. Versículo 16, por isso não se pode, de novo, Paulo está contrastando, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Não estão numa posição igual. O pecado está aqui com seus danos. A graça de Deus com a sua reparação está aqui. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? O pecado está aqui com aquilo que ele pode provocar. Ele está aqui com sua nocividade, com seus malefícios. Mas a graça de Deus está aqui. Quando nós alcançamos a graça pela fé, ela é capaz de reparar os danos anteriores do pecado e nos colocar num lugar de superioridade. É por isso que em Cristo nós temos condições de sermos melhores do que os demais homens. É porque nós recebemos algo muito superior ao pecado no qual nós vivíamos. Nós recebemos uma graça maior, um Jesus maior, uma salvação maior, um empoderamento maior. E agora não estamos mais aqui onde o pecado nos danifica. Nós estamos aqui onde nós fomos justificados pela graça de Deus. Temos paz com Deus e fazemos agora a vontade do nosso Senhor. Versículo 16 ainda. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, o julgamento de Deus sobre todos, veio de uma só ofensa, que resultou em condenação. Esse foi o pagamento da ofensa, a condenação. Mas o dom gratuito, que é a salvação, veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, reinou onde? Reinou no mundo. Reinou sobre quem? Reinou sobre todos os homens. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. É interessante os substantivos e os verbos que Paulo usa. De novo, repito, para mostrar como o que nós temos na graça é muito maior do que aquilo que se pode ter no pecado. Transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. E este, repito, o segundo Adão. Versículo 18. Porquanto assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Se o primeiro Adão, com um único ato transgressivo, legou-nos a condenação, Jesus, por um ato de justiça, legou-nos a justificação. Diga-se de passagem, só pode receber essa provisão justificadora quem crê em Jesus Cristo. Não há outra forma de ser provisionado com a justiça de Deus, senão por meio de uma fé sincera em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Porque a fé é aquilo que nos dá acesso à provisão de justiça dada a nós
pelo ato de justiça de Cristo. Versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Eu expliquei aos irmãos momentos atrás que quando por meio de Moisés Deus deu lei ao seu povo, Deus o fez para mostrar onde estava o seu padrão de justiça. E quando Deus estabelece o seu elevado padrão de justiça, automaticamente surge um outro efeito colateral natural, que foi o ressalto da transgressão do homem. Quando Deus apresenta a sua elevada santidade ao homem, este homem do lado do elevado padrão de santidade de Deus, este homem com seus pecados, ele tem a sua transgressão ressaltada. Ele parece ainda mais pecador, ele parece ainda mais transgressor, ele parece ainda mais alienado de Deus, porque a lei também veio não só para responsabilizar o homem, mas também para ressaltar a transgressão dele. Mas onde, aí vem a grande e excelente notícia, mais uma delas que temos nesse texto, versículo 20, parte final. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado ganhou terreno, onde o pecado avançou, a quem o pecado danificou, a quem o pecado destruiu, a quem o pecado espiritualmente matou. Sobre essas pessoas, a graça, ela fez mais do que abundar como o pecado. Ela superabundou. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça. Sabe o que Deus quer reinando em nós? A sua graça pela justiça e não mais o pecado. A sua graça pela justiça e não mais o pecado. Assim também reina a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não outorgar condenação, porque a graça não outorga condenação. O pecado outorga condenação, mas a graça de Deus outorga salvação. E a salvação que vem pela graça de Deus outorga a vida eterna. Mas existe uma condição, desde que seja por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por intermédio dele. E talvez os irmãos estejam se perguntando, mas o que isso tem a ver com aquilo que nós lemos no início desta mensagem? Eu fiz questão de traçar este panorama, esse pano de fundo, porque a responsabilidade da igreja, eu vou repetir isso, a responsabilidade da igreja, não dos pastores, simplesmente, não dos líderes, simplesmente, mas da igreja, é pregar a palavra deste evangelho que eu apresentei de forma resumida agora. Qual é a missão da igreja? É ir ao mundo e dizer: você está numa condição de pecado, porque o seu pai pecou. Você, diante de Deus, se permanecer nessa condição, será condenado. Você não pode fazer nada por si mesmo para se livrar dessa condenação ou para atenuá-la. Mas existe uma boa notícia. O que você não pode e não pôde e não poderá fazer, Deus fez por meio do seu Filho. O que você precisa agora é crer. Esse é o Evangelho. Os irmãos estão entendendo? Esse é o Evangelho. Jesus disse aos discípulos no livro de Marcos: enquanto vocês estão indo pelo mundo, preguem o Evangelho. Qual Evangelho? Este Evangelho, que mostra a condição de perdição, condenação e pecado em que os homens estão, bem como a alternativa provisionada por Deus, a única, que é Jesus Cristo, que é aquele capaz de livrar o homem do seu estado de pecado e condenação
e oferecê-lo o dom gratuito da justiça, da graça, da salvação, para que por meio da fé nessa provisão esse homem possa ser definitivamente salvo. Nós temos como igreja esta responsabilidade de compartilhar esta boa notícia com todos os homens. Porque a pregação do Evangelho, além de ser uma responsabilidade geral da igreja, deve ser um trabalho que alcança toda a terra. Porque o Evangelho não é exclusivo de um povo. O Evangelho é de caráter universal. É por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque a igreja, ela foi espalhada pelo mundo como semente. O Deus da igreja tomou em suas mãos o seu povo e lançou o seu povo como semente por todas as nações. E qual é a função desse povo? Ser semente na terra onde Deus lhe plantou. E como ser semente na terra onde Deus nos plantou? Testemunhando do Evangelho a quem está à nossa volta. Os irmãos estão entendendo? Você não está no Sagrada Família por coincidência. Eu quero ampliar a sua visão sobre o que está acontecendo. Você não está nessa igreja porque caiu de paraquedas aqui. Porque não tinha opção. Porque gostou da cor das paredes. Porque gostou dos líderes. Ou porque gostou de um irmão ou outro. Você é uma semente. Deus plantou você dentro desta casa para que nessa terra você seja árvore frutífera. Uma semente que lançada gera frutos para Deus na forma de almas ganhas e salvas. É um equívoco achar que nós estamos aqui, irmãos, para compor os bancos desta igreja. É um equívoco achar que nós estamos aqui simplesmente para frequentarmos os cultos de quarta, de sexta, de domingo. O propósito de Deus ter nos plantado nesse lugar vai muito além daquilo que nós estamos mensurando. Quando Deus olha dos céus, o sentimento que eu tenho é que Deus está olhando para você que é semente, para mim que sou semente, e Ele está aguardando você produzir alguma coisa. Eu creio que dos altos céus, Deus está olhando para cada semente, o Felipe, o Gerson, o Pedro, a Silvandira, a Rosângela, o Sávio, o Joel e todos os demais irmãos, e Deus está aguardando o nosso movimento. Deus está aguardando o nosso ir. Deus está aguardando o nosso trabalho. Deus não nos chamou para ficarmos restritos a este QG, a este lugar, a este quartel-geral. O Senhor nos chamou para nos lançar para o mundo, para as nações, para os povos, para os perdidos, porque onde nós passarmos, nós somos os embaixadores de Deus. Temos autoridade do Senhor para expor a palavra do Evangelho e convencer os homens para que eles se arrependam dos seus pecados, para que desta forma sejam salvos. Esta é a nossa responsabilidade. Onde você estiver, Deus te colocou lá, Deus te quis lá, para que lá você seja uma influência poderosa, para que lá você seja uma testemunha fiel e verdadeira do Evangelho. Mas sabe o que a maioria de nós fazemos? A gente tem uma visão equivocada de quem nós somos. Antes de ser um líder de igreja, eu sou uma testemunha. Antes de ser uma dirigente do círculo de oração, você é uma testemunha. Antes de você ser um diácono, um porteiro, você é uma testemunha. Antes de ser um músico, você é uma testemunha. Antes de ser o que Deus te chamou para fazer, você é uma testemunha. Tudo muda quando essa perspectiva das coisas muda.
Quando você entende que antes de ser quem você está sendo dentro das atividades naturais desta organização, você entende que no organismo você é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, tudo muda na forma como você se comporta. Você entra agora no shopping e você entende, eu sou uma testemunha. Eu sou um embaixador de Jesus Cristo aqui no shopping. E Deus pode me usar a qualquer momento para eu tirar uma alma das garras de Satanás. Quando você entra na sua empresa, você não é mais um peão que reclama de tudo e de todos. Porque peão gosta de reclamar, né? Senhor. E geralmente os peões piores são crentes. Me desculpe, eu trabalho com gestão de produção há um bom tempo. Os mais terríveis, infelizmente eu digo isso com vergonha, são crentes. Os que menos dão testemunho são crentes. Os que passam o dia xingando são crentes. Os que passam o dia tentando morcegar. Vocês conhecem essa expressão? Conhece, Joel? Você está rindo que você conhece bem, né? O que é morcegar? É fazer hora e achar que está enganando o patrão. Né? Ele faz nada bem devagar para ficar mais tempo sem fazer nada. São crentes. Isso é triste, meus irmãos. São diáconos, são presbíteros, são músicos, são pregadores, são dirigentes de círculo de oração. Infelizmente, porque essas pessoas não entenderam o que elas são. Elas são testemunhas de Jesus Cristo. Elas estão colocadas lá propositalmente, porque Deus tem um plano a ser executado no lugar onde Ele posicionou aquele crente. Entenda que onde Deus te colocou, Deus tem um plano a ser executado e Ele vai executar por meio de você e do seu testemunho. Mas, Felipe, é nessa dimensão que eu devo me enxergar? É nessa dimensão que você deve se enxergar. Eu estava hoje chegando lá na porta da igreja onde eu estive lecionando pela manhã. Passou um senhor com uma criança no colo. Eu poderia não falar absolutamente nada. Eu poderia simplesmente continuar focado no que eu fui fazer. Até porque cheguei um pouquinho atrasado, uns 5 minutos, 10 minutos atrasado. Então eu não tinha muito tempo para ficar conversando. Mas ele parou porque eu, minha mãe e meu pai, que estavam comigo nesse momento, cumprimentamos ele com um bom dia. E eu acho que ele achou isso extraordinário, crente educado. Né? Que nós estávamos de terno, então ficou fácil saber que é crente. Estávamos em frente a uma igreja, ficou fácil saber que é crente. Mas eu acho que ele ficou surpreso pela nossa educação de dizer um bom dia para o senhor. E ele parou, não sei nem por que ele parou. Aliás, eu sei por quê. Porque Deus nos colocou ali para encontrar com Ele. E ele ficou ali na expectativa, eu comecei a conversar um pouco com ele, e eu não perdi a oportunidade. Falei, senhor Antônio, e depois eu descobri o nome dele. Ele contou um pouco o que estava fazendo ali, veio do interior, estava 3 meses lá. E eu disse, senhor Antônio, vem aqui na igreja ouvir a palavra de Deus. Vem ouvir a palavra de Deus, vem aqui num culto, no que você puder vir, você mora tão perto da igreja, vem aqui na igreja ouvir a palavra de Deus, Deus quer falar ao seu coração. E ele se comprometeu a ir à igreja. Se ele vai ou não, eu não sei, mas eu não perdi a oportunidade de fazer o convite que Deus gostaria que eu fizesse. Sabe por quê? Paulo diz em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 5, que é por meio da igreja que Deus faz o seu apelo. Eu vou repetir isso. Deus faz o seu apelo ao mundo por meio da igreja. Então, quando você diz ao perdido, vamos para a casa de Deus, Deus tem um plano na sua vida. Ele quer mudar a sua vida, seu futuro, sua família. Ele quer te dar um significado, te dar um sentido. Vamos na igreja. Quando você faz isso e apresenta o evangelho, mesmo que de modo rápido, você está apelando em nome de Deus àquele perdido. Você está representando o Senhor e o que você está falando em nome de Deus. Onde você pisar, lembre-se, você é uma testemunha. Você está ali no nome do Senhor. Você carrega o nome do Senhor. E se Deus te mostrar algo que deve ser feito, faça, anuncie, testemunha.
O que é ser testemunha de Jesus Cristo? É falar daquilo que ele fez e faz. Não foi isso que a igreja primitiva fez com tanto primor? A igreja simplesmente falou de Jesus, o que ele fez, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e da sua graça. Isso foi tão poderoso que inúmeras pessoas foram convencidas. E isso tem sido tão poderoso que ao longo dos séculos, inúmeros, milhões de pessoas também têm sido convencidas e convertidas por meio do mesmo testemunho, por meio da mesma mensagem, por meio do mesmo evangelho. Eu estou convocando a igreja a isso. Saia da inatividade. Saia da inércia, saia do sono, saia do comodismo. Entenda, eu sou uma testemunha do Senhor. Devo ir pelas nações, pelos povos, pelas pessoas que me cercam e fazer discípulos de todos eles. De todos eles. Mas infelizmente muitos crentes acham que essa não é sua responsabilidade. Sabe o que me dá tristeza, meus irmãos? É que boa parte do que eu estou dizendo aqui está entrando por aqui e saindo por aqui. Sabe por quê? A maioria dos que ouvem uma palavra de responsabilização simplesmente dizem: não, mas eu não posso cumprir dessa forma, porque eu tenho motivos muito particulares. Ser humano é terrível, né? Fala sério, olhando para mim, ser humano é terrível. Os crentes procuram se esquivar, se eximir. Não, mas eu não sei falar, não posso pregar o evangelho, não sei falar, não sei nem falar meu nome direito. Eu não sei ler. Ou eu não sei fazer trabalho evangelístico, o Senhor não me chamou para falar do evangelho. Onde é que isso está na Bíblia, meus irmãos? Onde é que está na Bíblia que a responsabilidade de pregar o evangelho é só para alguns crentes? Onde é que está escrito isso? Só se for num apócrifo. Porque num livro inspirado não existe essa informação. Quando Jesus disse, façam discípulos, ele disse a todos os discípulos. Pregue o evangelho. Você já tem a palavra do evangelho na mente, no coração, na ponta da língua. Sabe qual o seu e o meu desafio? É simplesmente abrir a boca para falar isso aos outros. A boa notícia existe e nós somos os portadores de uma boa nova. Imagine alguém que está do lado de outra pessoa que está caminhando a passos largos para o abismo, e esse alguém tem uma boa notícia para preservá-la da morte e da destruição, mas ao invés de compartilhar, emudece. Isso é atitude de compaixão? Isso é demonstração de misericórdia? A partir de hoje, nunca ache que você chegou num determinado lugar ou foi levado a um determinado lugar por acaso. É porque Deus precisava de uma testemunha naquele lugar. E essa testemunha é você. Nunca ache que é por acaso que acontece um encontro no meio da rua. Já aconteceu com os irmãos? Você não ia passar ali. Não era o dia, não era a hora, não era o momento, seus planos eram outros. Mas de repente você se depara com uma pessoa. Não foi coincidência, não foi acaso, foi propósito. É porque Deus deu algo que você deve confiar a outra pessoa. Deus te deu uma boa notícia que você deve compartilhar com aquele que parou na sua frente, naquele momento, naquela situação, de forma desprogramada. Ide. Fazei discípulos das nações. O propósito da igreja é esse, é pregar o evangelho por toda parte. Fazer discípulos, não admiradores, não seguidores, como eu falei bastante na quarta-feira. Tem muita gente que é apenas admirador de Jesus, quer ver os seus milagres e até pegar uma beirada nesses milagres. Mas nós que somos testemunhas, não estamos aqui para ganhar admiradores de Jesus. Nós estamos aqui para fazer discípulos, para que as pessoas sejam
obedientes a todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a sua determinação, ensinando-os quem? Aqueles que estamos formando para discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então, qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho e conduzir o convertido a um lugar de discipulado, e tendo discipulado esse indivíduo, conduzi-lo a um lugar de obediência a Deus. Essa é a função da igreja. Se cumprirmos essa missão, Jesus nos dá uma promessa extraordinária: estarei permanentemente convosco até o fim. Nós do Sagrada Família temos uma grande responsabilidade: ser testemunha, ir e fazer discípulos. E eu quero muito este ano, no nome de Jesus, ver todo mundo grávido de alguém. Felipe, mas eu sou homem. Não importa, você pode engravidar também. Esse tipo de gravidez você pode. Será que nós estamos grávidos de alguém hoje? Quem é que nós estamos gerando? Seu ventre é fértil ou estéril? Produz filhos ou não? Engravide de alguém. Estrategicamente pense numa pessoa e não descanse até que ela venha contigo para o culto e venha servir ao Senhor com você. Ache alguém. Se aproxime dessa pessoa. Estabeleça um relacionamento com ela. Acompanhe essa pessoa. Gere um filho para Deus. E depois que eu terminar de gerar um discípulo, um filho e um posterior discípulo para o Senhor, você vai gerar mais um. E depois, outro. E depois, outro. Se eu quiser ficar grávido de gêmeos, fique. Trigêmeos, fique. 10 filhos, gere. Espiritualmente você pode. Deus está esperando o nosso agir. Nós terminamos essa semana de imprimir 5.000 folhetos. E nós precisamos gastá-los o mais rápido possível. Mas não é gastá-los de qualquer maneira, é com qualidade, de preferência. Não é no intuito de tirar das costas a responsabilidade daquele número de folhetos, não. É de apresentar o evangelho o quanto antes para os perdidos, confiando que depois que apresentamos o evangelho, quem vai cuidar do resto é Deus. Deus não pede à igreja que a igreja saiba falar bem o evangelho. Deus não exige da igreja, dos crentes, que eles tenham uma boa oratória, uma boa retórica. O que Deus pede dos crentes é coragem de ser testemunha. É só isso que Deus quer. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Todos nós, indistintamente nesta noite, somos ganhadores de almas em potencial. Eu estou dizendo, todos nós. Independente da personalidade, independente da aparência, independente das características físicas, independente de qualquer outra característica, todos nós somos ganhadores de almas em potencial. E Deus quer te dar a alegria de gerar um filho, 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, 20 filhos para Ele. Na história recente houve um pastor que já está com Jesus, o pastor Reinhard Bonnke. Não sei se os irmãos já ouviram falar dele. Ele escreveu um livro, inclusive, me fugiu a memória aqui o título do livro. Mas Deus deu um projeto para esse missionário americano. E o projeto que Deus deu a ele era evangelizar a África. E ele, em sua biografia, dá o testemunho de que na África, cumprindo o seu papel de testemunha, sabe quantas pessoas ele ganhou para Jesus? 1 milhão de pessoas. Onde é que esse homem vai estar no céu, irmãos? Um lugar de honra ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, queridos? Vai ter um lugar de destaque, sim ou não? Vai morar num bom bairro, sim ou não?
Vai morar numa mansão bacana, Carlos, ou não? Claro que eu estou ilustrando, não é, queridos, o que vai acontecer. Ganhe almas, esse é o seu chamado. O seu maior chamado, o meu maior chamado é gerar filhos para Deus. Coloque alguém do seu lado, peça essa pessoa para andar com você, ande com ela, ganhe ela para Jesus, faça dela um discípulo do Senhor e depois você vai trabalhar com outras pessoas. E essa pessoa que se tornou discípula ou discípulo vai ganhar outros e daqui a pouco essa comunidade será outra comunidade. Esta igreja será outra igreja e vai se cumprir o nosso sonho. O nosso sonho é ter de achar um lugar maior para congregar. É ter de procurar outro endereço, construir outra igreja. Mas isso não fará sentido se essa obra não acontecer. Está na sua mão, está na minha mão. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos trabalhar ou vamos folgar? Eu sei que todo mundo está dizendo no coração, nós vamos trabalhar. E nós vamos trabalhar mesmo em nome de Jesus. Nós vamos ver entrando por essas portas macumbeiros, feiticeiros, embriagados, prostitutas, pessoas de uma vida terrível, pecadores que cometem diversos pecados. E nós teremos a alegria de ver o que o Evangelho é poderoso para fazer na vida de um homem. Você quer ter essa alegria, sim ou não? Então coloque-se diante de Deus à disposição. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e estarei convosco até o fim dos tempos ou dos séculos. E de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pregue o Evangelho, seja testemunha de Jesus Cristo. E Deus te abençoe, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Meus amados,